Bom, rapaziada, a parada é o seguinte aqui do que nós vamos falar hoje, como vocês devem ter visto. Renan Antônio Ferreira dos Santos anunciou o seu pré-candidato à vice-presidência do Brasil, o nosso querido Coronel Medina, tenente-coronel da Brigada Militar. O homem tem um extenso currículo, Rafa Macris, que eu até peguei, eu tenho que pegar as anotações aqui, né? Tem que pegar as anotações. A Globo News, agora há pouco, estava fazendo o anúncio, cara. Eu nunca tinha visto, Renato. Foi uma matéria de mais de 6 minutos na Globo News falando de Renan Antônio Ferreira dos Santos. Dá uma pesquisada. Galera, está acontecendo, tá? Eu recebi diversas mensagens no WhatsApp quando eu estava a caminho aqui, pessoas filmando a televisão. Mandando. Inclusive meu próprio pai. Globo Jornal Hoje. Globo News. Globo Jornal Hoje também. Globo Jornal Hoje também. Mas a Globo News, que até algumas semanas atrás, alguns meses atrás, dava a pré-candidatura do Renan como inexistente, como uma mera brincadeira, dando uma matéria de 6 minutos, é sinal de que está acontecendo. De que a gente tem que confiar no plano. De que a gente tem que confiar no nosso querido Renan. Que ele fez um anúncio histórico na noite de ontem, Renatão. Algo que nunca foi visto em pré-campanhas presidenciais no mundo. Eu nunca vi um cara que chegou em um evento, em uma cidade, recebeu uma pessoa, recebeu uma condecoração, né? Do nosso querido amigo Medina. Vamos falar sobre essa condecoração, viu? Isso, é uma condecoração especial. Ele recebeu a condecoração, ele sentiu uma simpatia por ele, conheceu a sua história brevemente e fez o convite do seu próprio, saindo do seu próprio coração naquele momento, Renato. Olha, foi um convite do coração, cara. Não tem como dar errado isso. O nosso Coronel Medina, ele seria nosso pré-candidato, já anunciado, pré-candidato ao Senado no Rio Grande do Sul, tá? Ele ia ajudar lá no Rio Grande do Sul, sendo nosso pré-candidato ao Senado, um dos 3 pré-candidatos ao Senado que nós temos, junto com o engenheiro Túlio, em Rondônia, e com o nosso querido Hélio Seco, no Rio de Janeiro, tá? E o nosso querido Coronel Medina, ele já estava no radar. Sim. Tá? Era um dos nomes que já vinha sendo discutido há um bom tempo, e a gente, de certa maneira, deu tempo ao tempo. Vamos ver como ele se comporta nos meses vindouros, nas semanas vindouras. E o nosso Coronel Medina se mostrou um homem de muita ética, de muita correção e com posicionamentos certeiros. E mais, com uma biografia invejável. Ilibada. Enquanto eu vi lá o Flávio Bolsonaro falou de anunciar uma mulher lá como vice dele, uma moça que parece que quando estava no banco ajudou a liberar um empréstimo. Umas histórias assim, só cabulosa. E isso depois de ter abortado a ideia de levar o Ciro Nogueira como seu vice, né? O maior articulador de Daniel Vorcaro no Congresso Nacional era o mais provável e possível vice do Flávio Bolsonaro, até começar a explodir essas coisas. O Ronaldo Caiado anunciou o Kassab, né? E os outros aí estão, sei lá, né? O que vai ser? Ou seja, alguns têm ficha corrida, outros têm biografia. Tenente, nosso querido Coronel Medina, como será o seu nome de guerra, de eleição, vou colocar aqui, tem 62 anos, é natural do Rio Grande do Sul e fez parte da gloriosa Polícia Militar do Rio Grande do Sul por 30 anos, chegando ao posto de tenente-coronel, tá? Antes do anúncio, ele era pré-candidato ao Senado no Rio Grande do Sul. Na Polícia Militar, Rafa Macris, ele já foi policial e bombeiro militar. Parte do comando na hora operacional administrativa da PM. Membro da Corregedoria Policial e da Justiça Militar. Ele foi chefe e porta-voz da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Diretor do Museu de Brigada Militar. Professor da Escola de Formação de Soldados da Brigada Militar. Chefe da assessoria parlamentar e chefe do gabinete do comandante-geral da Brigada Militar. Foi fundador e editor de diversos jornais, revistas e livros na área militar, assim como ainda escreve artigos sobre história militar e técnica policial. O nosso querido Haroldo Medina iniciou a sua carreira militar na aeronáutica, ou seja, ele foi da aeronáutica, ele foi bombeiro policial
né? Um sujeito com ampla experiência. Jornalista, escritor também, né? Exatamente. E ele, quando esteve à frente da Defesa Civil no Rio Grande do Sul, ele, junto com técnicos da Procergs, ele criou ele criou um programa de gestão de desastres, que foi reconhecido em 2006 pelo INPE como o melhor banco de dados de desastres do Brasil. Ou seja, ele era 01 ali naquilo que ele fazia enquanto ele liderava a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Coordenou a força-tarefa mobilizada para a investigação de causas de tremores de terra em Nova Prata, em 2004, enfim. Tem curso avançado de administração na PM, extensão em política, estratégia e gestão, especialização em administração e planejamento para redução de desastres, especialização em políticas e gestão em segurança pública na PM, enfim. Nosso querido Tenente Coronel Medina, que concedeu a Renan Santos uma honraria no evento de ontem em Caxias do Sul. Foi em Caxias do Sul o evento. O que foi essa honraria que ele concedeu? Em 2000 e bolinhas, ele participou ele teve um grande ato de bravura, que foi reconhecido pelo Decreto Estadual do Rio Grande do Sul 5.445 de 2015. Peço que coloque na tela. Foi o que ele comentou ontem, Renatão? Exatamente, ó, desce aí. Cara, Daí dá mais um aí que, pelo amor de Deus, que nós é cego aqui, mano. Mas desce, pode descer. Pode descer. Olha aí, ó. Olha, ó, clica no diploma ali, ó, diploma. Que ele recebeu em 2015 do estado do Rio Grande do Sul por seu ato de bravura ao ter, em um caso que ele relatou no vídeo que vocês viram, ele trocou de lugar com uma refém, né? O bandido estava com a arma engatilhada na cabeça dele e ele deu um papo reto para o bandido e conseguiu com que no final das contas ele fosse preso, tá? E a refém fosse salva. Esse foi o ato de bravura da qual ele recebeu uma medalha reconhecida pelo estado do Rio Grande do Sul, da qual ele concedeu ao nosso Renan Santos na noite de ontem. Isso foi emocionante. Foi muito emocionante, Renatão, porque nesse ato ele chegou pro bandido e falou: meu amigo, eu sou o policial aqui, tô cuidando dessa operação. No momento que ele se apresentou ao bandido, o bandido na hora retirou a arma, a mira da cabeça da senhora e apontou para a cabeça do nosso amigo Medina. Nesse momento, ele, com toda a frieza e preparo possível do mundo, chegou pro meliante e falou: meu amigo, você tem duas alternativas. Ou você puxa esse gatilho aí que já tá preparado para dar um tiro e acerta essa bala na minha cabeça, me mata e na sequência você vai morrer aqui, ou você abaixa a arma, se entrega e a gente te leva preso. O que você prefere? O bandido na hora abaixou a arma e se entregou. Você vê que num ato de preparo, às vezes, Renato, na adrenalina, o policial que não é preparado, não tá muito bem ali com o seu psicológico em ordem, ele pode chegar em uma situação como essas e não saber como se comportar e colocar até a vida do refém em risco. Por isso que esses militares que são designados para fazer esse tipo de operação de resgate de refém, normalmente é do mais alto preparo dentro daquele grupo de policiais. E por isso que ele foi designado para essa ação naquele momento. O cara, além de ter um preparo operacional militar extremo, ele é um cara que tem um intelecto muito bem desenvolvido, né, Renatão? Então a gente junta esses dois lados de polícia, tanto de um cara que manja operacionalmente, quanto que um cara tem capacidade de administração, de comando, de intelectualidade, de pensamento lógico, de raciocínio. É um cara muito preparado. Você acabou de ler o currículo dele aqui, passou mais de 5 minutos lendo o currículo do cara. Pois é. Né? Eu quero que ainda os currículos. Coisa, com certeza. Eu quero que os currículos e as fichas corridas dos outros pré-candidatos à vice-presidência da República também sejam lidos, se não hoje, em outras oportunidades, nessa mesa aqui. Pra gente fazer a comparação, Renatão. E o seguinte, né? Salvou a vida de uma refém, né? Que estava sob a tutela ali no momento daquele bandido. Inclusive, isso me lembra da história do nosso querido Coronel Busnello,
Também. Lá no Rio de Janeiro, que, como vocês sabem, ele é sniper do BOPE. E ele conseguiu, assim, a quilômetros de distância, atingir o bandido que estava com uma refém também, né? Atingir bem no crânio do vagabundo e salvar a refém. Então, você vê, a partida de missão, partida de heróis. De heróis. A gente tem 2 pré-candidatos especialistas em salvamento de refém, que é uma das tarefas mais difíceis dentro da Polícia Militar e da área de segurança, Renato. Porque você fazer um confronto diretamente com bandidos, é claro que é perigosíssimo, é dificílimo, mas é uma coisa. Quando o bandido tá com uma arma apontada para a cabeça de um refém e você é o único responsável naquele momento entre salvar a vida daquele cidadão de bem ou o cidadão de bem perder a vida, é uma linha tênue, mas muito fina. Que o cara tem que ser para ele aceitar um desafio como esse, ele já tem que ser um cara diferenciado, Renatão. Exatamente. E para ele conseguir cumprir esses deveres com maestria, como os nossos pré-candidatos cumpriram ao longo das suas vidas, quer dizer que os caras são muito bons, Renatão. São muito bons, como todo partido missão é. E eu vi no chat que alguém falou assim, pô, o Renan prometeu revelar o vice e de maneira exclusiva para umas 4 ou 5 rádios. Eu diria que é um pouquinho mais do que isso aí. Ele prometeu pra umas 15. Só que, cara, o lance é o seguinte. O Renan aproveitou o momento, tomado da emoção, e já tomou a decisão que já era... que já ocorreria em algum momento. Ele é um cara que aproveita o momento histórico ali que estava ocorrendo e já preferiu fazer isso de pronto, tá? Você vê que saiu em todas já saiu hoje na mídia inteira, vai continuar sendo a grande notícia do dia, vai ser essa, tá? Inclusive amanhã deve ter, meus caros amigos, uma coletiva de imprensa. Ótimo. Com o Renan Santos e Perfeito. com o Coronel Medina. Já vai pegar um avião, já vai vir pra cá? Já vai vir pra cá, Perfeito. Nosso partido missão já estamos... Avião de carreira. Como tem que ser, né? Ou não sei que ele queira vir de carro. Ou de carro, né? Não sei. Mas o Renan não tá aqui hoje, né? Por conta dessas intempéries aí. Exatamente. Aí que tem acontecem. até o meu caro operador. Coloque o Instagram do Renan Santos, que eu quero mostrar um story aqui, até pra justificar o porquê que ele não tá aqui. Era pra ele estar aqui hoje. Aquela foto? Os stories dele. Ah, é. Que ele conta o que ocorreu, né? Já era pra ele ter chegado 2 horas da tarde hoje. Tá? Já estaria aqui sentado. Já estaria nessa aqui, cadeira. eu nem ia vir. Aqui eu não tinha nada a ver hoje aqui. Tá? O Macris veio lá de Americana. Peguei o Falei, ó, o Renan não vem. carro também, Você né, vem? Renatão? Tô dentro, Aí você entrou no carro, veio. Vamos lá, vamos pra cima. E chegou agora. Faltando 1 minuto pra começar a live. Minuto. Porque olha só o que aconteceu, tá, rapaziada? Estamos em Caxias do Sul e, como vocês podem ver, está uma forte neblina lá fora. Nosso voo está oficialmente atrasado, mas já sabemos pelo Flight Radar que está em Porto Alegre, ou seja, perdemos mais um voo, Renan Santos. Animação. Só, cara, vou mantendo a placidez porque eu tô doente, cara. Tô com febre, tô com sono. Então... Pessoal, estamos em Caxias do Sul e, como vocês podem ver, mais? está uma forte Próximo. neblina lá fora. Meu, essa campanha é pobre, ó. O avião deu merda. Vamos de busão, ó. Mandei no grupo, você viu? Tá a nossa caveira ali. Tá todo mundo aí, ó. O Pradinão, ó. Todo mundo, ó. Campanha de pobre. Ah, mas e o Flávio Bolsonaro? Tá lá no jatinho dando cu. Isso aqui, ó, meu. Essa campanha é pobre, ó. Um país e é dominado. O maior movimento político do mundo. Cara, meu Deus do céu. Não, Põe agora o que ele postou aí do anúncio do Haroldo Medina, nosso Coronel Medina. Tá? Tá no feed do Renan Santos, no Instagram. Agora vai. De verdade. Na tela. De verdade. Eu estava de oficial de serviço da Brigada Militar e fui chamado para um assalto à mão armada com reféns. Eu cheguei muito rápido no local e o bandido não hesitou. Ele pegou uma balconista como refém e colocou o revólver
revólver engatilhado na cabeça dela. Senhoras e senhores, a elite de eleitores gaúchos e brasileiros que aqui está, eu não hesitei um segundo, presidente. Eu me apresentei para o bandido, imediatamente ele tirou o revólver da cabeça da refém e colocou na minha. Prestes a puxar o gatilho, eu disse, se tu puxar o gatilho, tu irá morrer, tu não sairá. A tua melhor opção é se render. Ele se rendeu e obrigado, presidente. Me honrou com uma medalha por ato de bravura. Eu não fiz mais nada do que a minha obrigação. Esta medalha por ato de bravura não é mais só minha, presidente. Com a permissão de 300 brasileiros da melhor qualidade moral e espiritual aqui presente, eu vou dividir ela com a sua permissão para o senhor. Deus abençoe Renan Santos, o próximo presidente do Brasil. A bravura deste jovem de 42 anos, de espírito milenar, esta bravura, esta coragem dele é muito maior do que eu entendo como merecedor dessa medalha. Com a sua permissão, presidente. Presidente, para receber a medalha. Medalha merecida, presidente. Merecida. Eu não tenho muitas palavras, porque eu não acho que eu mereça isso. Eu só vou poder honrar ela e um dia realmente merecer o presente que você me deu depois de ganhar e a gente fazer o que precisa ser feito. Eu vou fazer merecer, porque acho que é isso que importa. Acho que o que você está fazendo aqui não é um prêmio pelo que eu sou, mas um desafio porque eu preciso ser. Muito obrigado, de verdade, de coração. Deus está aqui. Eu gostaria muito que o senhor fosse meu vice-presidente. De verdade. De verdade. Eu aceito a missão. Eu gostaria muito que o senhor fosse meu vice-presidente. Grande, mano. O Tenente Coronel Medina, Renatão, ele representa muito do que é a pré-campanha do Partido Missão e do Renan Santos hoje. Primeiro, é um cara das forças de segurança com medalha de honra de bravura e tal. Coisas que o Renan tem se demonstrado. Os atos de bravura que o Renan tem feito ao longo dessa trajetória de pré-campanha e se colocado à disposição para fazer quando ele vencer as eleições, são muito grandes e muito representativos para o futuro do Brasil. Então, primeiro isso. O Brasil nunca teve, de fato, um presidente que tivesse uma proposta tão firme e tão dura no combate à criminalidade. A gente com as questões do direito penal do inimigo, com a questão do prendeu matou, de desfavelização, é muito forte, é muito pesado isso. Eu tive recentemente conversando com um policial da reserva já, mas de renome do BAEP, e ele colocou para mim, Renato, que a polícia militar já teve a oportunidade, alguns bons anos atrás, de eliminar o primeiro comando da capital. De eliminar, de ir pra cima, de pegar esses bandidos, de prender todo mundo, quem entrasse em confronto, de colocar para 7 palmos embaixo da terra. E a polícia militar não o fez. Não o fez por quê? Porque tinha líderes fracos. A imagem de um líder político que tome a frente dessa guerra contra o crime organizado é tão importante. E as forças de segurança e os policiais têm tanta vontade de fazer isso, Renatão, que quando assumir um presidente da República que tenha um discurso forte e coragem de assumir a bronca, de bater de frente com direitos humanos, de ir para cima do poder judiciário que ouse segurar as ações policiais, que realmente fale, nós vamos destruir o crime organizado, as polícias militares dos estados, o nosso exército brasileiro, a polícia civil, eu tenho certeza que a gente vai entrar com tudo para dizimar esses caras, Renatão, para destruir esses caras. Então é isso que representa hoje o nosso querido Tenente Coronel Medina
como pré-candidato a vice-presidente do Brasil junto com o Renan. É a simbologia do que representa a pré-campanha do Partido Missão. Ó, e o nosso Coronel Medina, ele já disputou eleições. Então, ele sabe a dificuldade de se disputar uma eleição. Ele já disputou eleição para deputado, para vereador e 2 vezes para o governo do Rio Grande do Sul. Incrível, hein? Em 2002 e 2010. E eu, inclusive, assisti entrevista do nosso Coronel Medina como pré-candidato a governador do Rio Grande do Sul em 2010. Como Foi candidato. Maravilhosa, maravilhosa. Você vê que, assim, aquela entrevista envelheceu bem para os tempos de hoje. Tá? Porque ele era um candidato independente, ali lutando contra grandes máquinas, né? E com um posicionamento muito firme, uma fala eloquente, forte, direta, né? Então isso também nos agradou bastante, porque certamente é um pré-candidato à vice-presidência que, enfim, vai nos orgulhar nos seus discursos, entrevistas e tudo mais. E olha só, em 2018, olha o que o nosso... Clica na imagem, olha o que o nosso Coronel Medina, até então conhecido como Capitão Medina, mas já Tenente-Coronel, defendia em sua pré-campanha. Isso há quase 10 anos, tá, pessoal? Dá pra dar zoom na imagem? Não, eles têm que jogar a imagem lá em cima. Segurar ela ali. Só segurar. Isso. Maravilhoso. Boa. Combate ao desgoverno na segurança pública do Rio Grande do Sul. Revogação do Estatuto do Desarmamento. Pena de morte em crimes hediondos. Trabalho forçado para presidiários. E aí, concurso da Brigada, da Polícia Civil, convocação dos voluntários da reserva do batalhão da Brigada Militar para o reforço do policiamento. Você vê que propostas de segurança pública já alinhadas com o nosso pensamento. Com o nosso pensamento de hoje. Eu gostei do trabalho forçado para presidiários. Não é? É muito bom. Esses caras têm que começar a bancar a sua estadia, porra. Exatamente. Renatão, não dá, meu. Exatamente. Então pode tirar daí. Aí. Uma outra coisa, Renato, que também é muito simbólica para a pré-campanha de Renan Santos e do Partido Missão, com a escolha do nosso pré-candidato Medina, é o seguinte, isso não já está claro para todo mundo, ele é um cara que ele é um ex-bolsonarista boomer. Sim. Não é, Renatão? É um público que, ao decorrer das próximas semanas e dos próximos meses, vai começar a migrar gradativamente para o Partido Missão e para o Renan Santos. Ele representa muito isso. Um cara que acreditou em uma proposta de um possível salvador da pátria, que chegou e demonstrou que ele não era nada disso, daquilo que as pessoas pensavam. E assim como ele, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de outras pessoas estão passando por esse processo de acordar e enxergar o futuro como ele deve ser. Como ele deve ser, com propostas concretas, com o Renan Santos nessa pré-campanha em que ele está discutindo o Brasil, em que ele está andando de um lado para o outro, vendo os problemas, as realidades das mais diversos cantos do Brasil, enquanto eu vi hoje mais uma matéria que o Flávio Bolsonaro tá marcando... matérias, hein? Eu tô com uma mão escrevendo e com a outra lendo notícia, Renatão. É isso aí. Eu acho que é importante, né, para nossa atuação aqui. Qual que você viu? Flávio Bolsonaro marcando já a sua 10ª viagem aos Estados Unidos para discutir sei lá o quê. Enquanto o Renan tá no Pará, enquanto o Renan tá no Ceará, enquanto o Renan tá entrando em casa de palafita no meio do rio lá, Renato, vendo uma série de coisas, o nosso amigo Flávio Bolsonaro tá só viajando para os Estados Unidos. Esse cara não tem pré-campanha aqui no Brasil, cara. Sim. Ele sabe que quanto mais ele abre a boca, mais ele perde votos. É uma descampanha que ele tá fazendo. Pois é. E... que eu ia falar? É exatamente isso aí, o Macris. O Coronel Medina também representa uma fatia importante do eleitorado que nós vamos passar a atingir. Sim. Daquela pessoa que acreditou no Bolsonaro, de que achou que ele ia acontecer na segurança pública. O vagabundo não vai ter paz aqui. Não, mentira, o vagabundo passou a ter muito mais paz durante o governo dele.
né, todas as medidas que ele fez para a segurança pública ampliaram o poder do crime organizado e dos vagabundos. É juiz de garantias, é fim da Lava Jato, é para os corruptos foi uma festa. Então, essa pessoa que se desiludiu com o Bolsonaro, com o bolsonarismo, que vê os filhos dele, né, um filho ladrão, o outro imbecil, o outro, né, lá nos Estados Unidos, seu outro semi-analfabeto, entendeu? O cara tá vendo isso e ele precisa de uma alternativa. E o Coronel Medina representa isso. De, olha, venha pra cá, aqui é o caminho. Aqui é um caminho pra nós, que acreditamos no passado nesse sujeito e na sua família, e que agora nós temos a oportunidade de um caminho novo. Ele tem aquele sentimento de curiosidade que a gente vê muito na geração Z. E eu sei que no fundo do coração desses caras 50 a mais, 60 a mais, ainda existe, Renato. Tem muita gente que tá apaixonada e tal, mas que se sentiu traída e ainda não chegou o momento desse cara falar chega. Não quero mais saber de família Bolsonaro, eles não trouxeram nada de bom pra minha vida. Hoje eu não consigo fazer aquilo que eu imaginei que poderia fazer quando o Bolsonaro assumiu o governo. Ele entregou a sua reeleição pro Lula por conta de tudo aquilo que ele fez. E agora eu preciso de uma alternativa que me traga esperança de novo e que traga tudo aquilo que eu imaginava também que o Bolsonaro faria. Porque se você for ver, a gente tem observado muito, Renatão, em algumas entrevistas que o Renan dá em rádios pelos interiores, que tem muitos jornalistas boomers, que você percebe que ele tem aquele sentimento, aquele pensamento de bolsonarista das antigas, sabe? Ele não sei o quê. E o cara começa a ver o Renan falar, ele começa a olhar e ele fala, meu, esse moleque aí, ele realmente defende e vai fazer aquilo que eu acho que deveria ser feito. Coisa que o Bolsonaro lá atrás não fez. E conforme ele for observando que outras pessoas do seu ciclo social, os seus netos, os seus filhos, alguns de seus amigos já começaram a despertar, ele vai deixar de ter vergonha de falar, eu errei, eu não deveria ter apoiado esse cara, eu fui enganado e agora o caminho é esse aqui. Então vai acontecer, Renato. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.